Goffman estuda como a gente se comporta. Ele diz que podemos pegar pistas sobre as pessoas através de estereótipos ou provas documentadas. Ele fala sobre 2 tipos de expressões, a transmitida e a emitida. Ele compara isso com o teatro, onde tudo parece calculado. No fim, ele diz que só temos total consciência da expressão transmitida. A Bárbara, ela é múltipla, é isso, né? Eu sou uma pessoa muito múltipla. Eu sou uma mulher de temperamento muito forte, mas ao mesmo tempo também eu sou muito acolhedora, muito acolhedora. Eu acho que isso até traz um pouco da Bárbara mãe, não só aspecto de maternidade, mas em amizades também. Eu sou muito acolhedora. Por mais que eu sou vários tipos de Bárbara, né? Tendo a Bárbara produtora, a Bárbara mãe, publicista, torcedora, eu trago sempre esses meus múltiplos em todos os lugares que eu estou, independente do nicho que eu tô. A Bárbara mãe é muito dedicada. Eu me dedico muito para ser a melhor mãe do mundo do meu filho. Eu sou mãe de uma criança de 2 anos, o nome dele é Jorge. É ele que me importa hoje 100%. Eu estudei muito sobre criação, sobre coisas que fazem bem para ele. E o bem para ele muitas vezes tirando muito do meu conforto, né? E é um desafio muito grande a maternidade, a Bárbara mãe, né? Porque isso entrou num ponto da minha vida muito, muito específico. Porque a Bárbara produtora sempre foi a mais na minha vida, né? Eu sempre trabalhei muito, sempre dediquei muito. Então era muita viagem fora de São Paulo, trabalhando o tempo todo, trabalhar o tempo todo pelo celular, montar evento, voltar, madrugada, trabalhando e tudo mais. E eu nunca tive um cuidado sério comigo, né? Com a Bárbara pessoa. No momento em que eu soube da gravidez, naquele momento eu vi que eu não podia continuar descuidando da Bárbara pessoa, né? Então eu tive que me readaptar, porque agora eu tinha uma outra pessoa que estava dentro de mim, né? Porque eu estava gerando ele, e que eu teria que também me dedicar para essa outra pessoa após o nascimento. Então foi uma coisa bem complicada eu sempre ultrapassei os meus limites dentro do meu trabalho, de cansaço, de horas de trabalho, de vivência e tudo mais, mas assim, no momento em que eu tive, né, o Jorge, eu tive que aprender a respeitar os meus limites. E parece que era fácil, mas não, foi completamente difícil para mim conseguir ter que dar limite para o meu trabalho, né, que a gente sempre fala da humanização do trabalho, mas para ser humanizado um trabalho a gente perde muito, inclusive dinheiro. Então eu tive que aprender a aceitar meus limites. E ali eu tive uma criança que eu decidi, né, por conta ter uma maternidade humanizada, de parto humanizado, apesar de não ter acontecido isso, mas de ter um parto humanizado e ter uma criação humanizada. O Jorge amamentou até os 2 anos, livre demanda. Então assim, eu era alimento, meu corpo era um alimento e tinha que estar à disposição desse ser a maior parte do dia. O meu ciclo de amizade próximo incluíram a minha maternidade dentro da vida deles. Então as pessoas fazem coisas em locais onde o Jorge pode estar presente. Então, já mandou coisa de, ai amiga, eu vou comemorar nesse lugar tal, e o Jorge pode ir também. Então, a minha maternidade foi inclusa também na vida dos meus amigos, o que é raro de acontecer também. Não é uma coisa super normal, não é. Muita gente fica sozinha, literalmente sozinha nesse período de maternidade. Então, o bem-estar do Jorge, ele que vai ditar se eu vou poder estar em algum lugar, se eu vou poder estar presente em algum lugar ou fazer qualquer outra coisa. Vai, Corinthians! Eu sou corintiana desde quando eu nasci, influenciada pelo meu pai. Mas o meu pai não é fanático como eu, não. Se estressa, grita, chora, tudo mais, mas não é tipo um torcedor organizado. Ele não frequenta, já foi em estádio, mas não é
de ir e tudo mais, mas eu herdei do meu pai, né, o corintianismo, como a gente fala. E sempre foi muito, muito fanática, assim, de ver jogo, de assistir jogo, de sentar, parar tudo pra ver jogo. Na adolescência foi quando eu realmente intensificou isso, né, de eu querer ir no jogo, querer ver, parar pra comemorar, ficar irritada, chorar e tudo mais. Adulta foi muito mais fácil financeiramente, porque aí eu já tinha condições de poder pagar pra ir pra um jogo, pagar pra viajar, pagar pra fazer várias coisas. A minha vida existe Corinthians em todos os lugares. Os meus melhores amigos, os amigos mais próximos, são torcedores organizados, né? São torcedores, companheiros de arquibancada. Eu falo de Corinthians o dia inteiro com as pessoas. Desde a minha advogada, que é corintiana, torcedora, sei lá, a pessoa que faz a minha unha. Então, o meu ciclo corintianismo é bem grande, assim. É o maior, na verdade, dentro dos meus nichos. Esse é o meu maior ciclo que tem. A história do Corinthians é uma história de fundação, né, de clube. Quando o clube já foi fundado por operários, tem toda essa questão de história sobre isso. A história da torcida do Corinthians, né, na ditadura, que a gente tem uma história muito forte disso, pedindo as diretas já. A gente tem jogadores como Sócrates, Casagrande, que pediram isso, o fim da ditadura. A gente tem a torcida organizada, no qual eu mais amo, assim, que é a Gaviões da Fiel, que esteve à frente disso também, lutando contra ditadores. Inclusive, tem até um dos cantos da torcida que falam sobre contra todos os ditadores que o Timão quiser mandar. Então, é um clube que, falando de política, ele agrega na minha vida, ele traz isso também dentro da minha vida. Aonde eu conheci pessoas que têm o mesmo ideal de vida que a minha. Principalmente igual, eu tenho essa tatuagem, né, de 1910 na barriga, e eu tenho uma do símbolo do Corinthians, do Sócrates, na minha perna. Se fosse um símbolo do Corinthians, era mais ok das pessoas não olharem com tanto julgamento assim. Mas como eu tenho Sócrates, isso já entra numa outra questão, né? Porque aqui, inclusive, essa foto é do dia que ele pede as diretas no estádio. Então as pessoas já partem, as pessoas mais habituadas, né, já partem pro comunistinha, socialista, nananana, justamente por conta dessa imagem do Sócrates, que eu tenho tatuada. Então você é de esquerda? Então você é isso, aquilo? Eu falo, sim, eu sou de esquerda. Porque eu sou uma mulher preta, sou uma mulher periférica, não moro mais na periferia, mas vim de lá. Sou mãe de uma criança preta, sou de uma família preta, completamente preta, de pai e de mãe. Num contexto social não tem como não ser de outra coisa que não seja de esquerda. E as pessoas remetem isso muito ao Corinthians também, né? Os esquerdistas, não sei o quê. Quem dera se toda a torcida do Corinthians fosse assim. Mas a história do clube relata muito isso dentro da gente. Então, graças a Deus, uma boa parte da torcida, não é 100%, infelizmente, mas não chega a 20%, né? Aquela coisa pouca, mas a gente tem uma noção da história do clube. Dentro disso, dentro do Corinthians, dentro da torcida do Corinthians, eu tenho esse grupo. Então, o Corinthians, ele é uma base muito forte na minha vida. Para além do torcer, de estar ali com o time, acompanhar o time, o Corinthians mexe na minha emoção do dia. Eu fico ansiosa em dia de jogo importante. Eu fico estressada quando perde. Eu grito, eu choro. O meu mundo para no momento que a gente está jogando. Eu paro de fazer qualquer coisa quando o Corinthians não está jogando. E não tem como as pessoas que me conhecem não saber que eu torço pro Corinthians. Uma coisa é não saber quem é a Bárbara. Então, assim, as pessoas já falam, a Corinthians, hoje tem jogo do Corinthians, não fala com ela. Ela tá estressada. E aí, Bárbara, seu Coringão? Vou montar evento, a corintiana chegando. Assim, o Corinthians, ele faz literalmente parte da minha vida. Em todos os aspectos, assim, de me conhecerem. Quando eu iniciei na religião,
né, de matriz africana, eu comecei indo numa casa de umbanda. E é muito louco isso, porque a família do meu pai, ela é de religião de matriz africana há muitos anos. A minha bisavó era mãe de santo. Mas eu fui muito mais criada pela família da minha mãe, que é evangélica. Então até nos 18 anos eu fui evangélica. Inclusive já fui até batizada na linha lá, tudo mais. E aí, mas era muito uma coisa de pressão da família, nunca foi uma escolha de fato estar ali. Quando eu saí, e eu fiquei muitos anos longe, sem cuidar da minha espiritualidade, o que é muito ruim. Eu acho que todo mundo deve cuidar do seu espiritual, independente da onde de fato você vá ou você acredite. Então eu fiquei muitos anos mesmo sem cuidar do meu espiritual, sempre deixando muito de lado. E aí eu engravidei, né? Tive o Jorge. E eu tive uma depressão pós-parto muito fodida, muito foda, assim, muito foda mesmo. Eu tive 4 tentativas de suicídios. E o que me salvou foi realmente a religião. Logo após aconteceu isso, foi quando eu comecei numa casa de umbanda, onde ali eu tive encontro com algumas entidades, que foi uma das melhores acolhas que eu tive ali. Exu sempre falando pra mim que eu não tinha permissão pra ir embora. E fazendo entender também o porquê que eu tinha aquilo, que eu estava sentindo tudo aquilo, e os passos para que eu não quisesse mais ir embora, né? Aí foi logo após esse período que eu fiquei nessa casa, eu tive uma separação que foi muito ruim também, que me afetou em muitas coisas. E foi quando eu entrei numa casa de candomblé. E ali eu falo literalmente, eu tenho a data do dia que foi o meu primeiro bori que eu fiz, que a minha mãe fez em mim. Eu falo que naquele dia ela salvou a minha vida literalmente. Ela impediu que eu realmente partisse. E ali eu tive todo um cuidado de orixá comigo. Mesmo não sendo uma pessoa iniciada, eu vejo o cuidado de orixá na minha vida, na vida do meu filho. Os cuidados diários que eu tenho com o Exu, Pombagira, que são entidades que eu cultuo bastante, né, na minha vida, dentro da minha casa. Então, faz parte de mim hoje. Hoje, quando eu tomo uma decisão, antes de entrar ou sair num lugar, eu peço licença para Exu. Todo lugar que eu vou. Sempre quando eu vou trabalhar, montar evento, eu sempre vou com essa minha guia de Exu Tranca-Rua, porque cada guia tem uma guia para cada entidade ou orixá, né? No caso, essa é de povos de rua, né? Que é de Exu Tranca-Rua, que é o meu Exu, no caso. Então, que é pedindo proteção. Então, eu saio da minha casa pedindo proteção, eu volto da minha casa agradecendo a proteção. O meu filho também, ele vai comigo. Claro que numa imposição. Hoje ele é um bebê, então ele acaba indo comigo. Mas é uma coisa que eu sempre falo, que eu nunca vou impor o meu filho uma religião, porque eu não quero que eu faça com ele o que fizeram comigo durante, né, até eu realmente estar dentro de uma casa onde eu quero estar e cultuar o orixá, porque eu quero cultuar o orixá. Mas o Jorge também está ali, e eu peço proteção da vida do Jorge. As minhas decisões baseadas dentro da criação do Jorge também vem muito do que eu aprendo dentro do candomblé. Porque por mais que religião, eu tô falando de uma religião ancestral, né? Que tem culturas de um povo ancestral. O candomblé, na minha vida, ele exerce um papel extremamente importante. Minha família da minha mãe é evangélica. No começo eu tive um ataque muito de frente com a minha mãe, que ela é evangélica, de não aceitar, até porque eu já fui, né, de religião cristã, e ela sempre falou na conversa que um dia eu ia voltar pra igreja, mesmo falando que isso não ia acontecer. Então eu tive uma briga direta com ela. Hoje a gente fala muito bem sobre isso. Já aqui em casa, falar, ai mãe, ontem fui na casa, na EGB, como a gente chama lá,
chamei de EBR. Nossa, você não sabe o que a avó me falou. E eu converso com ela aqui em casa, tanto que às vezes ela até brincou. Ela, eu gosto muito do Ivan Carru, eu falo pra ele que ele é meu amigo. Então, hoje, existe um respeito também, né? Eu consegui exercer esse respeito pra aquela dentro da gente, assim, tipo, você é de uma religião, eu sou de outra, mas a gente é mãe e filha, tá tudo bem.